Vivemos tempos de muitos conflitos, vivemos tempos de muitas guerras, vivemos tempos de separações na família, de irmãos não se entendendo, de filhos não se entendendo, de pais não se entendendo. Vivemos tempos de pessoas que, quando discordam umas das outras, elas se tornam inimigas. O contraditório não é mais aceitável. Pensar diferente não é mais aceitável. Quando uma pessoa discorda da outra, ela passa por uma classificação de pessoa horrível, de pessoa desprezível. O nojo quase que toma as emoções e as ações. O que fazer? É diante disso que eu me lembro do texto do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, dizendo assim: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Considerem os outros superiores a vós mesmos. O apóstolo Paulo alerta para um fato muito importante. Qual é o fato? Nós temos nossas vaidades, nós temos nossos egoísmos, nós temos nossas manias, nossas vanglórias. E quando isso é afetado, quando a gente sente que alguma coisa que a gente queria é o outro que tem, quando a gente percebe que o que a gente fez não recebeu o valor que a gente gostaria, quando a gente percebe que o outro fez o que a gente não conseguiu, comprou o que a gente não conseguiu, vive o que a gente não conseguiu, então muitas vezes, ainda que a gente tenha um discurso bonito, a gente passa a agir por contenda, por vingança, por vaidade, por vanglória. E as relações humanas vão piorando, porque a gente perde a sinceridade, a gente perde a honestidade, a gente perde a integridade, a gente perde a humildade. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você se basear no que você sente, você vai tratar as pessoas de uma maneira que não vale a pena. Então ele sugere, por que você não age movido pela humildade? E aí a boa pergunta é, o que você vive hoje no seu casamento revela humildade? O que você vive hoje com seus amigos revela humildade? O que você vive hoje no seu trabalho, com seus colegas de trabalho, revela humildade? O que você vive hoje na igreja onde você faz parte, revela humildade? Qual é o nível de humildade que realmente você reflete? Quantas vezes a gente fala, não, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa legal, mas vamos fazer um teste? Quantas vezes alguém chega falando mal de outra pessoa para você e você tem uma certa alegria? Você às vezes nem fala, você nem revela isso, mas te dá uma certa satisfação saber que alguém está sendo confrontado, está sendo julgado, está sendo prejudicado, está sendo avaliado de forma negativa. De alguma maneira você se sente mais importante porque alguém tem um defeito que você julga não ter. Isso é vaidade. Quantas vezes saber que alguém perdeu alguma coisa, que alguém não conseguiu alguma coisa, que alguém fracassou, que alguém não chegou em determinado objetivo, que uma empresa fechou, que alguém está passando uma luta, quantas vezes, de alguma maneira, isso te dá uma sensação de que você é vitorioso, de que você é alguém que merece certos créditos por não estar vivendo isso que essa pessoa vive. Essa é uma realidade. Isso está revelando o quê? O nosso coração, a nossa vaidade.
Quantas vezes você escuta alguma coisa de alguém e já passa adiante? Você não conhece a pessoa, mas você já emite uma opinião que alguém te deu. Você não sabe se essa pessoa recebeu de terceiros, você não sabe qual é o fundamento dessa pessoa, você não sabe se ela tem garantia do que ela está afirmando, mas você de alguma maneira já passa adiante. Sabe por quê? Porque você gostou de saber o mal de alguém, uma informação ruim de alguém. Então, antes que você descubra que não é verdade, você já passa adiante, porque você sacia seu ego, sua vaidade, seu egoísmo. Então, a gente é movido por isso, e a gente, para vencer isso, precisa estar atento, precisa buscar em Deus humildade. A humildade que Jesus teve para quando estava na cruz e disse então ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus poderia fulminar todos os seus algozes, poderia exterminar todos aqueles que riam dele, todos aqueles que se alegravam com a desgraça dele, mas o que ele preferiu? Perdoá-los. Quantas vezes a gente se vê em situações em que a gente é testado, e sabe qual é a nossa resposta? Uma resposta que revela a maldade, a vaidade do nosso coração. Eu me lembro que uma vez eu fui afrontado, uma pessoa falou assim: eu vou para outra igreja que tem isso. E ela estava falando que uma determinada coisa ligada ao poder de Deus, que a gente não tinha na nossa igreja. E naquele momento me deu uma raiva danada e eu pensei em responder a pessoa. Mas o Espírito Santo me disse assim: não, ela tem razão, vocês não são nada. Vocês só podem pelo meu poder. E então eu falei para a pessoa: você me permite fazer só uma oração? E era um caso de uma pessoa endemoniada que outras pessoas tinham orado por ela, não tinham orado ainda. Eu fiz uma oração de 30 segundos, falei: Senhor, tu sabes que eu não tenho poder, mas tu és o poder, e eu creio no teu poder. Liberta essa pessoa agora em nome de Jesus. E aquela oraçãozinha de segundos fez a pessoa ser liberta e voltar a si e falar: pastor, eu falei: tudo bem? Ela: tudo bem. Eu falei: quer tomar um café? Ela falou: quero. Naquele dia eu pude ver que quando eu me humilhei diante da provocação, o poder de Deus veio. E eu queria te dizer isso: quando você se vinga da provocação, o seu ego vem. Quando você se humilha diante da provocação, o poder de Deus vem. Que o Espírito Santo tome a tua vida e te conduza. Amém. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no meu canal aí e faz um comentário do que eu disse aqui. Deus te abençoe.